Abençoa, Pai querido, os ofertantes. Abençoa, Deus, os dizimistas fiéis. Abençoa este povo aqui nesta noite, ó Pai. Nós viemos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que nós já sentimos a Tua presença aqui, ó Pai. O Senhor está conosco, ó Deus. Fala na boca deste pastor para nós, ó Pai. Puxa ele com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Tendo o Teu poder de Tua graça, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Somente creio. Não é possível. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nos dirigimos até o Senhor para pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas. E agradecer ao Senhor por mais um dia que se passa, na qual nós vivemos mais uma vez, mais um dia, na qual o Senhor nos supriu nossas necessidades, o Senhor nos alimentou. Nós estamos aqui, Senhor, para agradecer, para render nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa adoração diante do Senhor, porque nós só temos que agradecer. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor esteja com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Nesta noite eu quero falar sobre onde se encontra hoje os verdadeiros falsos cristos e os verdadeiros falsos profetas. Esta é a mensagem nesta noite. Onde se encontra hoje os verdadeiros falsos cristos e os verdadeiros falsos profetas? Esta é a mensagem para esta noite. Ontem nós estivemos em Garapé. Ontem nós falamos sobre a teofania do eleito. Uma mensagem muito importante. Os irmãos já acharam? Mateus 24, 24. Lembrando que domingo nós temos Santa Ceia e sábado, depois de amanhã, é Santa Ceia também em Citrolândia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Agora no livro de Lucas, capítulo 22,
Lucas 22, verso 21. Vamos ler com bastante atenção para os irmãos entenderem durante a fluidez da mensagem. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Presta atenção, que ele disse que o traidor estava junto com ele na mesa. Estava na mesa, estava fora, não. Não estava fora do companheirismo, não. Não estava fora da mensagem, não. Não estava fora do companheirismo, não estava fora da mensagem, não estava fora do mensageiro. O traidor estava dentro da mensagem, estava dentro do companheirismo. Mateus 22, 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, esta coisa horrível. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui diante da tua presença, crendo que o Senhor falará conosco, crendo que o Senhor nos mostrará grandes coisas aqui nessa noite, através da mensagem do teu profeta. Nós não temos nenhuma mensagem particular, nós temos a mensagem de um profeta, que também não foi a mensagem dele. Foi a mensagem do Senhor para ele, e dele para nós. Aqui estamos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Onde se encontram hoje os verdadeiros falsos cristos e os verdadeiros falsos profetas? Agora, o irmão Branham, quando ele esteve aqui na Terra, pregando a série sobre os 7 selos, não houve um selo no qual o irmão Branham tanto advertiu sobre ele, a não ser o 7º selo. O irmão Branham falou sobre o primeiro, falou sobre o segundo, falou sobre o 3º selo, falou sobre o 4º selo, 5º selo, 6º selo, 7º selo. Mas quando ele pregou o 7º selo, ele foi enfático em dizer para nós, para aqueles a quem essa mensagem chegaria, ele disse que deveria ter um cuidado muito grande no parágrafo 400 da mensagem, do 7º selo. Ele disse que se esta fita, a fita que estava gravando sobre o 7º selo, caísse na mão de pessoas erradas, caísse na mão de algumas pessoas em alguma parte, ele disse, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus. Porque este grande segredo é muito grande. Amém? Amém. Então, observe que hoje, no mundo inteiro, a maioria das interpretações, a maioria das doutrinas, a maioria dos ismos que se levantam, na verdade, são interpretações, visões, linhas tiradas sobre o 7º selo. Fazem cavalo de batalha sobre o 7º selo,
fazem um cavalo de batalha sobre a terceira puxada, fazem um cavalo de batalha sobre a terceira etapa, fazem um cavalo de batalha sobre a nuvem, e então eles fazem um grande cavalo de batalha sobre essas coisas. E se você observar toda a estranheza, todas as doutrinas raras que são existentes hoje no âmbito da mensagem, são extraídas exatamente por causa do sétimo selo. Agora, nós vamos olhar para um período muito remoto, bem nos tempos de Moisés, quando Moisés chegou com a mensagem depois de sido vindicado por Deus e comissionado por Deus logo depois que Deus apareceu para ele numa sarça ardente, a coluna de fogo. Moisés desceu ao Egito com 2 sinais. E Deus falou para Moisés que, chegando no Egito, se ele encontrasse resistência, se eles não dessem ouvido na voz do primeiro sinal, certamente eles creriam na voz do segundo sinal. E quando Moisés chegou no Egito com Arão, Moisés encontrou resistência através de 2 personagens chamados Janes e Jambres. Janes e Jambres eram homens considerados como pessoas que tinham poderes e que viviam ao lado de Faraó. E então, quando Moisés chegou ali, no Egito, ele encontrou resistência através de Janes e Jambres. Claro que Janes e Jambres também aparece no Novo Testamento, escrito por Paulo em 1 Timóteo ou 2 Timóteo, capítulo 3, falando sobre Janes e Jambres, na qual resistiram a Moisés. Ele disse que estes também resistiriam à palavra de Deus, tendo uma forma de piedade, como uma coisa de ganho. Janes e Jambres, citado por Paulo, foi uma representação passada, no qual se representava nas 900 e tantas ideias que tivemos aqui no século XX. Observe que quando Deus chamou o irmão Branham, Deus disse que havia uma obra gigantesca para fazer com ele quando ele tivesse maior de idade. E quando Deus encontrou com ele lá dentro do Greens Mill, naquela caverna, o anjo do Senhor lhe fez mais conhecido o seu ministério. E então, foi ali que ele recebeu sua comissão para ir ao mundo, ante as pessoas, perante pessoas importantes, reis, monarcas. E ele foi diante dos pentecostais também, com esses 2 sinais, pelas quais também foi dado a Moisés. E Deus disse para William Branham: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. 2 sinais lhe serão dados. Então você observa que o primeiro sinal que o irmão Branham recebeu foi aquele sinal pela qual ele tocaria na mão das pessoas e então ele sentiria até mesmo quais seriam as enfermidades que a pessoa estava enfrentando naquele momento. O segundo sinal seria que o irmão Branham conheceria os próprios segredos dos corações, dos mais íntimos e dos mais tenebrosos, ele descobriria. Esses sinais foram dados a ele como uma forma de atrair a atenção às pessoas. Mas observe que Deus, no princípio do ministério do irmão Branham, Deus disse para o William Branham fazer uma obra de um evangelista. Primeiro, fazer uma obra de evangelista. E na obra de evangelista, ele foi com esses 2 sinais, ele foi com estes sinais. Aí Deus disse para ele: faça a obra de evangelista
porque virá um tempo, em que não suportarão, não sofrerão a sã doutrina, porque haverá alguns que terão comichões dos seus ouvidos e amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Aí ele disse: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistirão na fé. Então você observa que Janes e Jambres aqui foi uma representação passada, no qual se representava nas 900 e tantas ideias que havia no início do século XX. Principalmente no período da era pentecostal. Se você observar, quando Paulo saiu com a mensagem do grande mistério que Deus tinha voltado para os gentios e que este mistério tinha sido revelado aos gentios, quando Paulo começa a pregar, houve pessoas também representadas em Janes e Jambres. Senão Paulo não diria isso. Amém, irmãos? Então Paulo também teve resistência no seu ministério, quando também Moisés tinha sido resistido através de Janes e Jambres, quando Moisés chegou no Egito com aquela mensagem para tirar o povo de Israel que estava ali sob o cativeiro. Israel saindo do Egito, diz o irmão Branham, é um tipo da igreja saindo de dentro das denominações. Israel no Egito é chamado de povo. Israel fora do Egito é chamado de igreja. Israel na Palestina ou na Canaã é noiva. Amém? Então observe bem que o nosso Moisés no século XX, vamos dizer assim, o nosso irmão Branham, ele encontrou resistência nessa representação de Janes e Jambres quando ele saiu pregando a mensagem evangelística. Porque foi exatamente no período onde o movimento pentecostal estava a pleno vapor com a restauração dos dons. Então o que aconteceu? Moisés chega no Egito e então ele fala para Faraó: Faraó, Deus me enviou porque diz para eu levar o povo. Aí Faraó diz: que sinal você faz? Ele joga a vara no chão. A vara de Moisés se torna uma serpente. Aí ele disse assim: nós também fazemos isso. Nós também temos poder para fazer isso. Então chama Janes e Jambres joga suas varas também no chão. E as varas de Janes e Jambres se tornam também serpentes. Mas aí Moisés espera um pouco e vê que a vara de Moisés, que se tornou a serpente, começa a engolir as duas serpentes de Janes e Jambres, dando a nós o conhecer o quê? Que a palavra de Deus prevaleceu. Amém, irmão? Só tinha uma pessoa ali vindicada, o resto não. Então observe bem que quando o irmão Branham entrou entre os pentecostais, entrando e saindo, também os pentecostais faziam os mesmos sinais. Falavam em línguas, profetizavam, curavam os enfermos. Então ele encontrou muita resistência. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, antes dos trovões serem revelados, observe que Janes e Jambres estão mais representados nos pentecostais. Preste atenção no que eu vou dizer. Antes dos trovões serem revelados, em 1963, Janes e Jambres estão representados nos pentecostais. Janes e Jambres não estão representados em presbiterianos, porque foi antes dos pentecostais. Não estão representados em anglicanos, porque foi antes dos pentecostais. Não estão representados em wesleyanos, porque foi antes dos pentecostais. E não estão representados em crentes ortodoxos, porque foi antes dos pentecostais. Janes e Jambres é representado nos pentecostais. Quem entenderam, irmãos? Porque a era metodista foi antes dos pentecostais. A era luterana foi antes dos pentecostais. Alexandre Campbell, Knowles, Zwingli, foi antes dos pentecostais. Então, Janes e Jambres não são representados nestes. Janes e Jambres são representados nos pentecostais, porque também pensava em fazer as mesmas coisas que o profeta fazia. Amém, irmão? Os pentecostais.
Então, antes dos trovões serem revelados, Janes e Jambres estão representados nos pentecostais. Porque o movimento pentecostal, ele começou exatamente na entrada do século XX. Lá na Rua Azusa, na Califórnia, quando o Espírito Santo atingiu um grupo de pessoas que estavam buscando a Deus incessantemente. E então todos estavam reunidos num lugar, e de repente, como um vento veemente, encheu a casa em que todos estavam reunidos, lá na Rua Azusa, na Califórnia. Foi quando começou os primeiros indícios de que a era restauração, a era restauradora, o movimento pentecostal estava surgindo neste século. Quem entendeu, irmãos? Então, mas quem foi? Quem foram e quem foi Janes e Jambres? Janes e Jambres, você já sabe, foram aqueles que estavam no mundo, no Egito. Preste atenção. Eles estavam no mundo, no Egito, e que resistiram à mensagem de Moisés no seu início, não no fim da mensagem. Preste atenção nos detalhes. Resistiu à mensagem de Moisés no início. Amém, irmãos? Amém. Não no fim. Não no fim, no início. Foi no início da mensagem de Moisés que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Observe que quando Moisés chega no Egito, ele faz o sinal. Foi exatamente o que Deus falou para William Marion Branham. Eu lhe dou esses dois sinais. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. 2 sinais te serão dados. Amém, irmãos? Amém. Mas aí Deus diz para William Branham: estes sinais são para captar a atenção das pessoas, porque na realidade o coração do assunto será a mensagem. Amém, irmãos? Então, os 2 sinais que Moisés entra no Egito foi para chamar a atenção de Faraó e também fazer com que o povo hebreu que estava cativeiro em 400 anos entender que Deus os havia visitado. Amém, irmãos? Entender que Deus os havia visitado e que suas orações foram respondidas e que Deus havia lembrado de sua promessa. Quem está entendendo? Então observe que quando Moisés chega no Egito, ele faz o sinal. E Janes e Jambres são personificadores. O que é uma personificação? É uma coisa que se personifica a coisa verdadeira. Não é real, não é verdadeiro, mas que se parece muito com o verdadeiro. Por isso que foi personificado. Então vocês observam que quando Moisés lançou aquela vara, ela se tornou em serpente, foi feito um sinal diante deles. Aí Janes e Jambres faz o mesmo sinal. Por isso que aquilo não convenceu muito o Faraó. Por isso que ele não deixou o povo ir imediatamente, porque ele disse: nós também fazemos o sinal. Os irmãos, irmãos? Por isso que ele não deixou o povo ir de imediato, porque eles tinham que crer na voz do segundo sinal. E, no entanto, ali era só o primeiro. Quem está entendendo, irmãos? Então, a vara de Moisés havia transformado nessa serpente. Agora, nós sabemos que foi só uma vindicação que tinha ali. Deus vindicou Moisés quando a vara, a serpente de Moisés, engoliu todas elas. Então, Deus havia vindicado um homem e então só havia a palavra para poder prevalecer. Bom, mas isso não convenceu muito a Faraó, porque os seus feiticeiros, os seus homens ali, Janes e Jambres, também faziam a mesma coisa. Isso não convenceu muito. Então eles pensavam que também, por eles terem sinais, por eles terem sinais também que acompanhavam eles disse: não precisamos de um profeta. A mesma coisa foi com os pentecostais. Eles falavam em língua, profetiza, ora pelos enfermos e assim por diante. Eles, nós não precisamos de profeta, nós também fazemos a mesma coisa. Quem entendeu, irmãos? Então, por isso que a mensagem foi um pouco resistida entre os pentecostais. Enquanto o irmão Branham entrava e saía no meio deles, o irmão Branham tinha uma agenda cheia de convites de várias igrejas pentecostais. Enquanto isso, estava tudo bem.
Mas quando o irmão Branham partiu para a palavra, partiu para a mensagem, os pentecostais não o convidou mais. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vejam bem como é que é a coisa. Então, a mesma coisa aconteceu com os pentecostais. Nesta era de Laodiceia, houve um tempo em que os pentecostais queriam o irmão Branham de todo jeito em suas igrejas, em seus círculos, em seus companheirismos. Houve um tempo que o irmão Branham tinha igrejas que disputavam para tê-lo ali em suas igrejas, porque eles gostavam de ver o sobrenatural atuar, gostavam de ver os sinais sendo operados, e como os sinais seguiam a mensagem, o mensageiro, então o povo queria muito ele em sua igreja. Mas era tempo de Deus, então, trazer, na verdade, o que era tudo aquilo. Era tempo de Deus trazer para fora o que Deus queria. E quando Deus, então, estava prestes a abrir a palavra, foi quando, então, os pentecostais não quiseram mais tê-lo em seus círculos de companheirismo, porque eles não suportaram mais a palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não suportaram. Então, observe que nos dias de Moisés, Janes e Jambres, eles faziam os sinais que Moisés fez no seu primeiro sinal, mas eram personificadores, eram falsos. Nos dias de Moisés, lá no Egito, Janes e Jambres eram falsos. Mas onde estavam os verdadeiros falsos? Eles eram falsos, na verdade. Mas onde estavam os verdadeiros falsos? Estavam em Coré, Datã, Abirão, Balaão. Estes foram os verdadeiros falsos. Quem está entendendo, irmãos? Eles eram falsos, na verdade, Janes e Jambres. Mas os verdadeiros falsos estavam dentro da mensagem. Não estava lá fora. Quem está me entendendo, irmãos? Nos dias de Jesus, os fariseus eram falsos. Eram falsos. Eram religiosos. Eram falsos. Mas onde estava o verdadeiro falso? Era Judas. Estava com Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Ele era o verdadeiro falso. Nos dias de Paulo, havia Simão o mágico. Era falso. Mas onde estava o verdadeiro falso? Nicolau. Nicolau, o que instaurou o nicolaísmo, com aquele espírito, começando o espírito anticristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nos nossos dias, quando a palavra se abriu, nós encontramos que todo esse sistema, que todo esse ensinamento dogmático, esse ensinamento pentecostal, ensinando que Deus só quer o coração, ensinando que a mulher deve ser pregadora, ensinando, dando para as pessoas pão de padaria, pão fermentado, suco de uva, não tendo lava-pés, deixando as mulheres nuas, fazendo o que quiserem, e eles são falsos. Mas aonde está o verdadeiro falso? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Onde estão os verdadeiros falsos? Que se fosse possível, enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Quem está me entendendo? Quer que eu repita outra vez? Janes e Jambres eram falsos, na verdade. Mas onde estavam os verdadeiros falsos? Quem foi contradizente à mensagem de Moisés? Não foi Coré? Não pereceram eles entrando na contradição de Coré? Não foram eles que foram pelo prêmio de Balaão? Janes e Jambres eram falsos, personificadores, na verdade. Mas os verdadeiros falsos estavam no grupo, no companheirismo. Estavam na mensagem, seguindo o profeta. Era Coré, era Datã, era Abirão, era Balaão. Nos dias de Jesus havia os fariseus.
Jesus chamou eles de sepulcros caiados, paredes caiadas, que por fora era muito bonito, pintadinhos, arrumadinhos, mas que por dentro estava cheio de imundície, estava cheio de rapina. Eles eram falsos, na verdade, mas onde estava o verdadeiro falso? Estava sentado ao lado de Jesus. Judas Iscariotes. Nos dias de Paulo, havia Simão, o mágico ali, aquele que fazia aquilo, que queria comprar até o Espírito Santo com algumas moedas. Ele era falso, mas aonde estava o verdadeiro falso? Onde estava? Olha, Nicolau, um dos 7 diáconos escolhidos em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, que começou tirando uma ideia, uma interpretação da mensagem de Paulo, em 2 palavras, ancião e bispo. Começou com uma obra, um espírito anticristo, quase que inofensível. Ali estava o verdadeiro falso. Quem está me entendendo, irmãos? Ali estava o verdadeiro falso. Então observe bem que o irmão Branham, ele pregou a mensagem intitulada Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafos 148, 149. Olha o que ele disse. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O que aconteceu naquele dia 28 de fevereiro de 1963? Quando Deus apareceu através daqueles 7 anjos, vindo da eternidade, formando a cabeleira branca, com uma silhueta de um rosto. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Foi o acaso da história? Não, foi Deus cumprindo sua palavra, amém, irmão? Foi os anjos o comissionando o mensageiro para mais uma obra, para revelar os mistérios, revelar os 7 selos, revelar a mensagem da hora. Foi isto. Mas o profeta diz, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Era Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. E nos dias da soar do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17, 30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Amém. Mas quem é o Filho do Homem? Segundo a mensagem do irmão Branham, provando a sua palavra, quem é o Filho do Homem? Ele diz, o Filho do Homem é a palavra. Amém, irmãos? A palavra se manifestou aqui outra vez. Aí no parágrafo 149 ele diz, depois disto, vou repetir. Depois disto surgirão falsos profetas e falsos cristos, que se introduzirão, e então de tal maneira que, se fosse possível, enganaria os escolhidos, se fosse possível. Os irmãos estão entendendo? O irmão Branham está dizendo que depois disso, logo após este grande segredo, este grande mistério, estes mistérios sendo revelados, logo após isso, aparecem os falsos cristos, os falsos profetas, que, se fosse possível, enganariam o próprio eleito. Então aqui, meu amigo, minha irmã, esquece Janes e Jambres. Janes e Jambres estão bem atrás. Janes e Jambres estão bem atrás. Janes e Jambres aparecem antes dos selos. Antes dos selos. Eram falsos? Eram personificadores? Sim. Mas ainda não tinha aparecido
os verdadeiros falsos profetas e não tinha ainda aparecido os verdadeiros falsos cristos. Porque Cristo é a unção, Cristo é ungido, e o anjo forte que descia do céu é Cristo. Nem tinha aparecido ainda. Quem está entendendo, irmão? Então, falsos cristos aparecem logo após o verdadeiro Cristo, a verdadeira mensagem, a verdadeira unção, o verdadeiro ungido. Quem está entendendo? Então, observe que o irmão Branham pregou a mensagem titulada O Segundo Selo, parágrafo 45. Veja então, quando isto, observe, esse espírito seria tão parecido, que se fosse possível enganaria o próprio eleito. Porém, esses que são eleitos não podem ser enganados, porque os seus nomes estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, quando ele vê esta coisa vindo, surgindo, então ele lança tudo o que ele pode ali para arruinar isto antes que chegue. Vocês sabiam que se levantariam falsos cristos nesses últimos dias? Você sabia disso? Segundo o selo 45. Isto seguirá imediatamente após esta grande mensagem que este profeta pregará. Os irmãos entenderam? Olha só para vocês verem, irmãos. Estes falsos cristos, falsos pregadores, falsos profetas, vai surgir exatamente, imediatamente após esta grande mensagem que este profeta pregará, que na verdade virá, será ungido no espírito de Elias. Imediatamente falsos vão aparecer. 46. E quando eles aparecerem, eles confundirão as pessoas com a própria mensagem que ele lhes deu. Alguns deles pensarão até que este profeta seria o Messias. Verdade. Mas ele claramente dirá, não, porque tem que vir como João. Amém, irmão? Amém. João Batista saiu a pregar e dizia, tu és o Cristo? Tu és o Messias? Ele confessou e negou, não sou ele. Amém, irmãos? Amém. E quem és tu, então, para que nós possamos dar resposta para aqueles que nos enviaram? Eu disse, eu sou voz do que clama no deserto. Amém? Então, observe bem que o irmão Branham também pregou a mensagem titulada O Quinto Selo, parágrafo 132. Quinto selo, 132. Agora, quero que vocês observem isso aqui. Veja. Irineu, Policarpo, João, Paulo, aqueles grandes e poderosos homens ali, estavam combatendo aquela coisa. Que coisa? O espírito anticristo. Estou sem aula, estou sem aula. Paulo viu aquilo. E Paulo, quando viu aquilo, ele disse, tá bom, sei que após minha partida, olha o que Paulo disse. Observe que Policarpo, João, Irineu, estava combatendo aquele espírito anticristo que estava começando na primeira era. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Observe para vocês verem. Eles estavam combatendo aquele espírito. João chegou a dizer, filhinhos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Porque muitos falsos cristos têm se aparecido. Porque é falado que o anticristo viria.
Pois eu vos digo que ele já está no nosso meio. O que é anticristo? Antipalavra. Amém, irmãos? Antipalavra. Então, o que acontece? Irineu, Policarpo, João e Paulo, aqui no parágrafo 132, 131, quinto selo, o irmão Branham está querendo dizer aqui que eles estavam combatendo aquele espírito que surgiu no meio da mensagem. Tomando as mensagens, as literaturas de Paulo e tentando interpretá-la. Então, Paulo disse isso antes da sua morte. Eu sei, não estou enganado. Eu sei que após a minha partida, entrarão lobos cruéis e que não perdoarão o rebanho. Eles vão entrar. Não vai ficar do jeito que está. E então o que acontece? Aquele espírito anticristo que começou na primeira era, eles usaram o quê? Para dar início àquele espírito. Eles usaram as mensagens de Paulo. E quando aqueles que estavam seguindo a Paulo, aqueles que eram líderes das pessoas, dirigentes de igrejas, como Nicolau, quando ele tratou de interpretar a mensagem de Paulo, tentando dar ao povo posição, tentando dar ao homem uma posição de destaque, colocando o homem acima de outro homem, governando outro homem. É assim que ele enxergava o que significava bispo. Era assim que ele enxergava o que significava ancião. E Paulo disse que bispo era apenas um pastor da igreja local. E Paulo disse que o ancião era apenas um homem mais velho, experiente. Amém, irmãos? E então, Nicolau interpretou mal a mensagem. Interpretou mal as escrituras. Então, quando interpretou mal, Satanás aproveitou desta mente que estava germinada ali, e então evaporou-se com aquela doutrina. Mas era apenas um espírito, não tinha sido ainda uma doutrina, não tinha virado ainda uma doutrina, era apenas um espírito que estava começando ali, depois que virou uma doutrina, depois aquele espírito foi coroado. Quem está entendendo, irmão? Agora, olha o que ele diz no parágrafo 132. Paulo viu aquilo, ele diz: sei que após minha partida entrarão no meio de vós lobos. Agora o lobo aqui representa o diabo. Irmãos, ensinando coisas perversas. Olha só. E isto fará com que vocês se dispersem. Veja, aquele severo, pequeno, velho apóstolo ali de pé, com suas costas cheias de vergões por ter apanhado, seus olhos lacrimejando, mas ele podia ver mais longe. Amém, irmãos? Eu sei que após a minha partida. Se Paulo pôde ver isso, será que William Branham não viu, irmãos? Será que Paulo viu isso? Será que William Branham não veria isso? Por que o irmão Branham enfatizou inúmeras e inúmeras vezes para ter cuidado a não interpretar o que ele disse? Por que o irmão Branham enfatizou inúmeras e inúmeras vezes: fale o que eu falei, diga o que eu disse, pregue apenas o que eu disse, fale o que estão nas fitas? Por que o irmão Branham disse isso? Se o irmão Branham falou sobre isso, é porque ele sabia que muitas pessoas não ficariam com isso. Porque senão não teria nenhum significado em falar essas palavras. Os irmãos, estão entendendo, irmão? Aí ele disse: vê, aqueles olhos de águia enxergou longe, aquele telescópio operando além, através da qual eles podem ver 120 milhões de anos-luz do espaço. Ele, Paulo, podia ver diretamente na eternidade. Ali estava ele. Ele predisse isso e disse que era aquilo que aconteceria. E disse também que aquilo continuaria com outra era, com outra era, com outra era, até no final. Os irmãos, entendendo, irmãos? Vê?
Então, observe bem que eu li no parágrafo 133, ele diz: seguindo após ele, João viveu mais do que Paulo. E quando São João estava tentando tomar todas as epístolas sagradas ungidas com o Espírito Santo e reuni-las e formar a Bíblia, o Império Romano o apanhou e colocou na ilha de Patmos. Ele esteve ali na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Policarpo estava ali ajudando a traduzi-la. Amém, irmão? Vê? Aí está. Policarpo foi devorado por leões. Você sabe, ele foi queimado. Não, ele foi queimado. Já era muito tarde para soltarem um leão na arena. E então eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banhos ali, e colocaram na arena e o queimaram. Vê? Aí está. Então você observa que o irmão Branham aqui está dizendo que no princípio da era, quando aquele espírito que parecia inofensivo, aquele espírito anticristo, Paulo então imediatamente, mais João, mais Irineu, mais Policarpo, estava combatendo. É tanto que João, que estava na ilha de Patmos, quando ele escreve a era de Éfeso, o Espírito Santo revela para João o que os crentes na era de Éfeso estavam fazendo contra os falsos apóstolos, que no meio deles era se levantado. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Vê? Vamos ler. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Vamos ver Apocalipse capítulo 2 para vocês verem. Olha só para vocês verem Apocalipse capítulo 2. Olha só, no princípio da era, para você ver se eles não estavam combatendo. Se eles não estavam combatendo esses espíritos que se levantavam entre eles. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Nós sabemos que o mensageiro e o anjo para a era de Éfeso foi Paulo. Isto diz que tem à sua destra 7 estrelas, que são os 7 mensageiros, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 eras. Eu sei as tuas obras. Olha, Deus conhece. E o teu trabalho, também Deus conhece o trabalho. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Que se dizem apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Então você observa que a igreja ali, na primeira era, aquela parte que era louvável da parte de Deus, o exaltava aquele pequeno rebanho, porque eles estavam fortemente armados com a cinta do Senhor, amém, irmão? E não permitia que nenhum espírito de interpretação, nenhum ismo, nenhuma doutrina pudesse convencê-los a sair fora do centro da mensagem de Paulo. Amém? Amém. Vamos ver na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 ao 19. 2 Timóteo 2, verso 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus, falando para Timóteo, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Tá certo, irmãos? Olha o que Paulo diz nos 16. Mas evita os falatórios profanos. Eu acho que Timóteo não era muito de participar de reunião de pastores, não. Eu acho que Timóteo não era muito de participar de reunião ministerial, não. Porque em reuniões ministeriais tem muito falatório. E até profanos. Paulo diz em 2 Timóteo 2,16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu
e Fileto. Quem era Emineu e Fileto? Eram homens pelas quais tinham aceitado a mensagem de Paulo e que estava na mensagem e que desviaram depois. Presta atenção. Os quais, 18, se desviaram da verdade. Olha a interpretação que eles pegou, dizendo que a ressurreição já era feita. Não tem hoje a mesma coisa? Dizendo que a vinda de Jesus Cristo já aconteceu. Não tem hoje a mesma coisa? Dizendo que o último já entrou. Não tem hoje a mesma coisa? Dizendo que não tem mais sangue propiciatório. Não é a mesma coisa? Dizendo que não tem mais graça. Dizendo que não tem mais intercessão. Foi uma interpretação que esses dois homens, Emineu e Fileto, arrumaram, dizendo para o povo que a ressurreição já tinha acontecido. Os irmãos estão entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Dizendo que a ressurreição já era feita. E perverteram a fé de alguns. Não é que eles foram para o mundo, não. Só perverteu o entendimento. Não é que ele foi para o mundo beber, jogar, prostituir. Não. Eles continuaram na mente que Paulo era o seu mensageiro. Continuava na mente que Paulo era o seu profeta. Mas perverteram aquilo que Paulo tinha pregado. E esses dois obreiros, esses dois pastores, esses dois líderes interpretaram a mensagem erroneamente, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E a Bíblia diz que desviaram ou perverteram a fé de alguns. Aí no versículo 19 ele diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Amém? E sabe livrar ele. Amém, irmãos? O Senhor conhece os que são seus. Os irmãos entendendo? Então vamos lá. Olha o tanto de interpretação que tinha no dia de Paulo. Olha, bispo era um homem que tinha que ser um homem de uma região, que tinha que ser uma pessoa respeitada ali, no caso, tinha que ser um líder na região. O ancião, outra coisa, uma interpretação. Aí outra interpretação, dizendo que a ressurreição já era feita. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então observe bem, então estava cheio de interpretações, estava cheio de ismos, estava cheio de doutrinas, heresias no tempo de Paulo. Não que eles arranjaram lá fora, mas que se introduziram dentro. Porque quando a Bíblia diz, em Mateus 24, falsos profetas surgirão, se você procurar no dicionário bíblico, a palavra surgir é aparecer do meio de. Amém, irmão? É aparecer do meio de. E quando a Bíblia diz surgirão falsos cristos e falsos profetas, é aparecer do meio de. Os irmãos estão entendendo? Então vamos pegar 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. 2 Pedro 1, 2 e 3. Vejam bem. E também houve entre o povo falsos profetas. A palavra profeta quer dizer pregador. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da... Agora eu pergunto, nesta era de Laodiceia, aonde que o caminho da verdade está?
Hein? A verdade se encontra onde? O caminho da verdade se encontra onde? Entre os católicos? Entre os batistas? Metodistas? Presbiterianos? Anglicanos? O caminho da verdade se encontra onde? Os irmãos entenderam, irmãos? Veja, e muitos seguirão as suas dissoluções pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já é largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, o que os anjos fizeram? Qual foi o pecado dos anjos? Eu já preguei isso na minha rádio. Anjos caídos, eu preguei essa semana. Qual foi o pecado dos anjos? De ter ouvido Lúcifer ou de ter tomado sua interpretação? Ouvir, nós somos capazes de ouvir qualquer coisa. Mas tomar aquela interpretação é que é complicado. Os irmãos, né? Paulo chegou a dizer, nós temos que estar pronto para ouvir, pronto para falar. Nós podemos ouvir João, podemos ver Joaquim, podemos ouvir Tião, podemos ouvir não sei o quê, podemos ouvir Antônio, podemos ouvir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Podemos ouvir, mas o problema é, você aceita a interpretação dele? Os anjos, eles não fizeram mal quando ouviram Lúcifer. Fizeram mal quando eles tomaram a interpretação de Lúcifer quando ouviu. Porque muitos anjos que ouviram Lúcifer, não, nós não aceitamos não. Vamos ficar com Miguel. Amém, irmão? Foi isso. Se Eva tivesse apenas ouvido a serpente, nada mal. Mas ela tomou sua interpretação. Os irmãos entendem, irmãos? Aqueles 250 que foram mortos, que a terra engoliu, não era errado eles terem ouvido Datã, Abiram, Coré. O problema foi eles terem aceitado sua interpretação. Foi quando eles aceitou a interpretação desses 3 homens, é que eles morreram. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então vocês observam bem que foi a interpretação. Foi a interpretação. Lúcifer interpretou. E quando ele interpretou a seu bel prazer, ele quis também trazer isso para os outros anjos. Os outros anjos, deixa eu ver, deixa eu ouvir. E foi ouvir, nada errado. Mas quando aceitou sua luz, sua interpretação, sua nova maneira de pensar, sua nova doutrina, isto é que foi o caos. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que quando o irmão Branham esteve aqui, ele falando da mensagem a Laodiceia, parágrafo 41, ele falando que este mensageiro do último dia teria tal grau de poder que acompanharia seu ministério, que muitos iriam confundi-lo com o próprio Jesus Cristo. Aí o profeta acrescenta: haverá um espírito na terra no último tempo que fará com que muitas pessoas creiam nisso. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Vejam bem. Veja para vocês verem a situação. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 25, ele diz: agora, ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é porque um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. Porém, se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Ungidos, cristos, falsos cristos,
A palavra Cristos está no plural. Profetas está no plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos. Que a sua profecia, do que eles estivessem ensinando, seria a diferença. Porque eles são ungidos. Porém, em seus ensinamentos é que você encontra a falsidade. Então, irmãos, você não pode discernir um espírito pelo que ele grita, pelo que ele pula, pelo tanto de conhecimento que ele tem, pelo poder que ele possui. Você discerne é o seu ensinamento. Os irmãos estão entendendo? É o ensinamento. Porque se o ensinamento dele não está de acordo com a mensagem, com a Bíblia, é um espírito, pode pular, pode gritar, pode sair fogo das mãos, pode sair fogo dos olhos, pode ter poder para curar, para poder profetizar, expulsar demônio, pode ser o que for, mas se o ensinamento daquele não combina com a palavra que já foi dita, amém? É falso. Os irmãos estão entendendo? O profeta diz que em seus espíritos eles estariam ungidos, mas na sua pregação estaria falsa. Os irmãos estão entendendo? Então, você tem aí muitas coisas. Então, você tem coisas que hão de ser, parágrafo 100. Recordem o que a Bíblia disse, que nos últimos dias virão profetas, falsos profetas. Se existe um falso profeta, tem que ter o verdadeiro. Amém, irmãos? Amém. Nós tivemos o verdadeiro. Nós temos o verdadeiro. Amém, irmãos? Amém. Vê, não falsos Jesuses. Eles não permaneceriam quietos por isso. Mas falsos cristos, falsos ungidos, eles são absolutamente ungidos com o Espírito Santo e continuam falsos em suas doutrinas. Os irmãos estão entendendo? E continuam falsos em suas doutrinas. Agora, quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Jesus disse que o Filho do Homem estaria aqui na terra outra vez. Manifestando o quê? Manifestando a palavra. A palavra estaria aqui manifestada outra vez. Filho do homem. Lucas 17:30. Apocalipse 10:1. O anjo forte que desce do céu. Cristo, ungindo o ministério aqui na terra. Para quê? Para trazer à luz a revelação dos céus. Certo, irmãos? 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor desce do céu com alarido. Uma mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. Então você observa que o Filho do Homem estaria aqui da mesma maneira que esteve há 2000 anos atrás. Jesus aqui na terra, ele desenvolveu o papel do Filho do Homem. 3 anos e meio. O ministério profético. Filho do Homem. Então Jesus disse: o Filho do Homem vai adiante de vós. E ele disse mais: como está escrito dele, assim sucederá. Porém, o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, é uma coisa. Mas trair vai ser um de vocês na mensagem. Quem está entendendo, irmão? Jesus não encontrou resistência por Anás e Caifás? Encontrou ou não encontrou? Jesus não encontrou resistência nos fariseus? Nos saduceus? Ele não encontrou resistência neles? Algum deles traiu ele? Quem foi que traiu Jesus? Ele diz: aquele que me trai está comigo na mesa. Aquele que me trai está comigo na mensagem. Aquele que me trai está aqui comigo na mensagem. Está aqui comigo. Mas ai daquele por quem aquele homem, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Filho do Homem. Agora, Jesus disse que nesse último dia
o Filho do Homem também seria manifestado. Amém, irmão? Mas ai daquele que também traiu o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? A palavra. Ai daquele que traiu o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra se manifestou aqui novamente. Os irmãos estão entendendo? Então estamos vivendo exatamente no tempo da manifestação. Não somente da palavra, mas também manifestar também o que teria por detrás de cada ministério, de cada ofício. E geralmente a maioria frutifica, prolifera com menos de uma geração ou mais de uma quando o mensageiro dorme. Agora eu pergunto, o Filho do Homem se manifestou outra vez em nossos dias? Manifestou ou não manifestou? Em nosso meio? Nesta era? Na mensagem provando sua palavra, ele diz: Filho do Homem é a palavra que se manifestou, que se abriu, que se revelou. Mas que tipo de traição é esta em sua segunda manifestação como Filho do Homem outra vez? E o que ele encontraria? Seria um grupo interpretando sua palavra? Se isolando por causa de uma doutrina rara? Aí nós temos várias doutrinas raras. Várias doutrinas raras. A doutrina da nuvem, que Cristo já veio. A doutrina do novo nome. A doutrina do último eleito, que já entrou. A doutrina que já não tem mais cordeiro, que não tem mais sangue, que não tem mais misericórdia, que não tem mais intercessão. A doutrina da dualidade, da crença de duas pessoas, de dois seres, um Deus que tem um filho separado desse Deus, que para mim é o pior de todos. Que para mim é o pior espírito que existe, que se pode se encontrar no meio dele. Então observe, seria um grupo interpretando sua palavra, se isolando por causa de uma doutrina rara? Seria um nome envolto de uma fama? Renome, uma visão que tornou uma interpretação do qual fizeram um cavalo de batalha sobre isso? Seria o rompimento de vários segmentos que outrora havia um companheirismo, amizade, afeição, amor fraternal, e que se converteu em inimizades, inimigos, delatores, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus? Pois eu vos digo como esta traição é feita. Todo aquele que não dizer, repetir, falar o que diz as fitas, não permitindo que o Espírito Santo seja seu próprio intérprete, será um traidor. Isto seria trair a voz, a unção, o Espírito que diz às igrejas. Então não sejamos traidores, tirando um pouco ali e pondo um pouco aqui. Mas seja um que fique ao lado de Jesus e do seu mensageiro como verdadeiro ecos de sua palavra e mensagem deste dia. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós terminarmos, eu quero ler o último parágrafo. Aqui está. Quando João disse: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos anticristos têm se tornado nosso meio. Agora olha o que ele diz aqui na mensagem Discernimento de Espírito 73. Agora, veja, você tem que ter o discernimento de espírito. Veja o que este homem está tentando realizar. E tomar aquilo. Vê o que ele está tentando fazer para o reino de Deus. Ele tem ideias estranhas à nossa? Isso é perfeitamente correto. Tem que ter. Se ele está tentando realizar algo para o reino de Deus, discirna aquilo nele. Se ele está errado, mas fiel no coração, Deus o trará de volta à verdade novamente. Amém, irmão? Com a coisa correta após um tempo. Aleluia. Amém, irmão? Agora, se não, vai continuar no erro.
como diz 1 Pedro, enganando-se e sendo enganados até o fim. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar essa porção da Tua palavra nessa noite. Agradecemos o Senhor por tudo, Senhor, por esta exposição da Tua palavra. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas e que abençoe essas pessoas, Pai. Abençoe, Senhor, esse grupo de pessoas aí fora, Pai, que estão ouvindo as mensagens pela rádio, que estão acompanhando, Senhor. Que o Senhor possa ter compaixão, misericórdia de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até domingo, Santa Ceia, se Deus permitir. E em Citrolândia, sábado, Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus, às 19 horas. Deus abençoe. Aqui, às 18 horas. Deus abençoe.